Numa festa de gala em Tóquio, um milionário que construiu um império do zero circulava como um fantasma. Ninguém o notava, até que uma simples garçonete lhe entregou um guardanapo com um desenho, um coração partido, remendado com fita adesiva. Aquele pequeno gesto mudou tudo. E você, de onde está assistindo este vídeo? Já sentiu que alguém realmente te enxergou quando todos os outros só viam sua superfície? Me conta nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para mais histórias que tocam a alma. Numa festa de gala em Tóquio, onde taças de champanhe tilintavam como sinos de cristal e risadas falsas ecoavam pelas paredes de mármore, Hiroshi Tanaka, o magnata que construíra um império de tecnologia do zero, circulava como um fantasma. Vestido com um terno impecavelmente cortado, mas sem os excessos ostensivos dos demais convidados, ele era apenas mais um na multidão de herdeiros e celebridades. Olhares o atravessavam como se fosse invisível. Ninguém oferecia um aceno, um brinde, uma palavra sequer. Seus 55 anos pesavam mais naquela noite. As rugas ao redor dos olhos não contavam histórias de sorrisos, mas de noites em claro, assinando contratos. Suas mãos, firmes ao segurar a taça, tremiam imperceptivelmente sob o peso das decisões que afetavam milhares de vidas diariamente. Senhor Tanaka, a revista Nikkei Business gostaria de uma declaração sobre a fusão. Aproximou-se um jovem repórter, bloco de notas em punho, olhos brilhando de ambição. Não há nada que eu possa acrescentar além do comunicado oficial, respondeu Hiroshi, a voz monótona ensaiada. Mas os rumores sobre as demissões? Não comentamos rumores. O jornalista afastou-se desapontado, mais um em uma longa fila de pessoas que se aproximavam de Hiroshi apenas pelo que ele representava, nunca pelo que ele era. A música suave da orquestra parecia zombar da solidão que o consumia. Discretamente, Hiroshi encaminhou-se para uma varanda lateral, longe dos flashes e sorrisos falsos. A noite de Tóquio abriu-se diante dele. Um tapete de luzes pulsantes que refletiam seu próprio império, brilhante por fora, vazio por dentro. Foi quando percebeu que não estava sozinho na varanda. Uma jovem camareira, vestindo o uniforme preto e branco da equipe de serviço, recolhia uma bandeja esquecida. Por um instante fugaz, seus olhares se cruzaram. O dele, cansado e vazio. O dela, curioso e intenso. Algo naquele olhar o atingiu como um raio, fazendo seu coração falhar uma batida. A jovem sorriu timidamente e, quebrando todo o protocolo, perguntou: "O senhor está bem? Parece que carrega o mundo nos ombros esta noite." Hiroshi encarou a jovem, surpreso com a ousadia. Ninguém lhe perguntava como estava de maneira genuína há tanto tempo que a simples questão soou como um idioma estrangeiro aos seus ouvidos. "Estou observando a cidade", respondeu desajeitado. "E você deveria estar trabalhando, não conversando com os convidados." A jovem não se intimidou. Colocou a bandeja de lado e se aproximou da balaustrada da varanda, a alguns passos de distância dele. "Chamo-me Aiko Yamada", disse ela sem cerimônias, "e já estou no fim do meu turno. Daqui a 5 minutos não serei mais funcionária, apenas alguém admirando a mesma vista que o senhor." Havia algo refrescante naquela honestidade, uma qualidade que Hiroshi não encontrava nos círculos que frequentava. "É uma bela vista", concedeu ele, relaxando sutilmente os ombros. "Mas acredito que você a vê diferente de mim." Aiko inclinou levemente a cabeça, como se avaliasse não apenas a paisagem, mas o homem ao seu lado. "Talvez. O senhor vê prédios, empresas, investimentos. Eu vejo pessoas, milhares delas, cada uma com sua própria história." Ela apontou para um ponto distante. "Ali, por exemplo, no distrito de Shinjuku, mora minha avó. Todas as noites, ela acende uma lanterna de papel na varanda para que meu avô, já falecido, encontre o caminho de casa." A imagem tocou algo profundo. Em Hiroshi, uma sensação quase esquecida de humanidade. "Você sempre fala com estranhos assim?" perguntou ele, agora genuinamente interessado. Aiko sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos escuros. "Apenas com aqueles que parecem precisar de uma conversa de verdade."
Ela tirou do bolso um pequeno bloco de desenho e um lápis, rabiscando algo rapidamente. Tomo a liberdade de deixar isto com o senhor. Entregou-lhe a folha dobrada e, com uma pequena reverência, afastou-se. Foi um prazer. Senhor, Tanaka, Hiroshi Tanaka, respondeu ele automaticamente, sem perceber que era a primeira vez em anos que se apresentava sem mencionar sua empresa. Quando Aiko desapareceu por entre as portas da festa, Hiroshi finalmente desdobrou o papel. Nele, um desenho rápido, mas impressionantemente expressivo. Seu próprio rosto, visto de perfil contra o horizonte de Tóquio, com uma única lágrima prestes a cair. Abaixo, uma linha de texto e um número de telefone. Todos merecem ser vistos de verdade. Aquela noite, Hiroshi não conseguiu dormir. O desenho de Aiko permanecia na mesa de cabeceira do seu apartamento de cobertura, um objeto estranho em meio ao minimalismo calculado da decoração. Levantou-se antes do amanhecer, algo incomum para ele, e observou o sol nascendo sobre Tóquio. As mesmas luzes que havia contemplado na varanda agora se apagavam gradualmente, cedendo espaço para o dia. O telefone tocou. Sua assistente, pontual como sempre, ligava para confirmar a agenda. Bom dia, Sr. Tanaka. Lembro que hoje temos a reunião do conselho às 9h, almoço com os investidores sul-coreanos às 12h30 e a videoconferência com o escritório de Nova York às 16h. Cancele tudo, disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Perdão, senhor. Você me ouviu, Megumi. Cancele todos os compromissos hoje. Diga que estou indisposto. O senhor está doente? A preocupação na voz dela era genuína, mas profissional. Hiroshi olhou para o desenho de Aiko. Não sei. Talvez. Desligou-o antes que sua assistente pudesse protestar. Sem seu terno habitual, vestiu jeans e uma camisa simples que usava apenas em raras ocasiões de lazer. Dispensou o motorista e, pela primeira vez em mais de uma década, pegou o metrô. A sensação de ser apenas mais um no vagão lotado era estranhamente libertadora. Ninguém o reconheceu. Ninguém o encarou com admiração ou inveja. Era apenas um homem de meia-idade indo para algum lugar numa manhã de terça-feira. Desceu na estação de Shinjuku. O bairro fervilhava com a energia matinal de trabalhadores apressados e estudantes sonolentos. Hiroshi caminhava sem destino, observando as pessoas com um novo interesse. Cada uma delas tinha uma história, como Aiko havia dito. Cada uma carregava seus próprios fardos e sonhos. Sem perceber, parou em frente a uma pequena cafeteria tradicional. Pela janela, podia ver uma senhora idosa organizando cuidadosamente doces japoneses em uma vitrine. Lembrou-se da história da avó de Aiko e, impulsivamente, entrou. O cheiro de chá verde e doces recém-preparados envolveu-o. A senhora ergueu os olhos, sorrindo gentilmente. Bom dia, jovem senhor. O que deseja? Jovem senhor. Ninguém o chamava assim há décadas. Um chá, por favor, respondeu, sentando-se em uma mesinha de madeira gasta pelo tempo. Enquanto esperava, tirou o desenho do bolso. Os traços simples, mas precisos, capturavam algo que nem mesmo as fotografias profissionais de revistas de negócios conseguiam: sua solidão. Seu telefone pessoal, raramente usado para algo além de chamadas de trabalho, parecia pesar no bolso. O número de Aiko, anotado com letra delicada, o chamava. Antes que pudesse pensar duas vezes, discou. Alô? A voz de Aiko do outro lado da linha soava sonolenta. Aqui é Hiroshi Tanaka, ele disse, sentindo-se estranhamente nervoso como um adolescente. Da festa de ontem à noite. Um momento de silêncio, então uma exclamação surpresa. Senhor Tanaka, eu não esperava que ligasse. Nem eu esperava ligar, confessou ele, observando a senhora idosa colocar delicadamente uma xícara de chá à sua frente. Você sempre dá seu número para estranhos em festas? Uma risada leve, genuína. Não, você é o primeiro. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Outro momento de silêncio. Porque seus olhos pareciam perdidos em um oceano de rostos. E porque, apesar do terno caro, você parecia a pessoa mais solitária daquele salão. A honestidade o desarmou completamente. Onde você está agora? Perguntou Aiko, surpreendendo-o. Em uma pequena cafeteria em Shinjuku. Descreva. Hiroshi olhou ao redor,
notando detalhes que normalmente ignoraria. Mesas de madeira escura, desgastadas pelo tempo, paredes com fotografias antigas de Tóquio, uma senhora de cabelos grisalhos preparando doces com a precisão de uma artesã, cheiro de chá verde e anco. Ah, você está na cafeteria da senhora Mizuki. Espere aí, estou a caminho. Espere, você conhece este lugar? Mas Aiko já havia desligado. 20 minutos depois, porta da cafeteria se abriu e ela entrou. Sem o uniforme formal da noite anterior, Aiko parecia ainda mais jovem, vestindo jeans, uma camiseta simples e tênis. Cabelos pretos caíam em ondas suaves pelos ombros, e uma pequena mochila de lona pendia de um ombro. Ao vê-lo, seu rosto iluminou-se com um sorriso. Mizuki Oba-san, chamou alegremente, cumprimentando a senhora idosa com uma reverência carinhosa. Vejo que conheceu meu amigo. Amigo? Respondeu a senhora, olhando curiosamente para Hiroshi. Ele parece importante demais para ser amigo de uma estudante. Aiko riu. Todos somos importantes, Oba-san. Sentou-se em frente a Hiroshi, estudando-o com olhos perspicazes. Então, Sr. Tanaka, o que faz longe do seu império numa terça-feira de manhã? Hiroshi percebeu que não tinha uma resposta preparada. Pela primeira vez em anos, não estava seguindo um roteiro cuidadosamente planejado. Não sei, admitiu finalmente. Acho que queria ver o mundo através dos seus olhos, por um momento. Aiko inclinou-se para a frente, olhos brilhando com um desafio. Tem certeza? Porque o mundo através dos meus olhos é muito diferente do seu. Não tem carros com motorista, nem salas de reuniões com vista para a Bahia. É exatamente por isso que estou aqui, respondeu Hiroshi, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade na própria voz. Bem, disse Aiko após um momento de reflexão, se quer ver o mundo pelos meus olhos, terá que me acompanhar. Ela consultou o relógio de pulso gasto. Tenho aula na universidade em 1 hora. Universidade? Hiroshi perguntou genuinamente curioso. Tóquio Geidai, Faculdade de Belas Artes. Estou no último ano, explicou ela, terminando rapidamente o chá que a senhora Mizuki havia colocado à sua frente. Trabalhei como garçonete ontem à noite para pagar os materiais para meu projeto de formatura. Hiroshi sentiu uma pontada de vergonha. Enquanto ele reclamava da solidão em seus palácios corporativos, jovens como Aiko lutavam para construir seu futuro, com as próprias mãos. Posso acompanhá-la? Perguntou, surpreendendo-se com o próprio atrevimento. Aiko ergueu uma sobrancelha. Um homem de negócios em uma aula de arte conceitual? Isso eu quero ver. Saíram juntos da cafeteria após Hiroshi insistir em pagar a conta, apesar dos protestos de Aiko. Na rua, ela se movimentava com a confiança de quem conhecia cada esquina, cada atalho. Hiroshi a seguia, observando como ela cumprimentava vendedores, acenava para estudantes, interagia com o mundo de uma forma que ele havia esquecido ser possível. Então, além de desenhar estranhos em festas, o que você faz? Perguntou ele, tentando acompanhar seu passo enérgico. Crio momentos, respondeu ela enigmaticamente, guiando-o por uma passagem estreita entre 2 edifícios. Veja, a passagem abriu-se para um pequeno pátio escondido, invisível da rua principal. As paredes de concreto estavam cobertas por murais vibrantes. Flores, pássaros, rostos de pessoas idosas sorrindo. Você fez isso, Aiko. Assentiu. Com alguns amigos. Este lugar era só concreto cinza. Agora as pessoas que moram nos apartamentos ao redor acordam com cores. Hiroshi observou as pinturas, notando os detalhes minuciosos. As rugas nos olhos dos idosos, as veias delicadas nas pétalas das flores. Havia uma honestidade naquelas imagens que contrastava drasticamente com a arte cara e abstrata que decorava seu escritório. Por que rostos de idosos? Perguntou intrigado. Aiko tocou gentilmente um dos murais. Porque são os mais invisíveis na nossa sociedade, como você ontem à noite, paradoxalmente. A comparação o pegou desprevenido. Eu? Invisível? Sim, ela confirmou, olhando-o diretamente. Todos veem o CEO, o bilionário, o nome na revista Forbes. Mas quem vê Hiroshi Tanaka, o homem? A pergunta pairou entre eles, pesada de significado. Hiroshi sentiu algo romper-se dentro dele.
uma barreira cuidadosamente construída ao longo de décadas. Ninguém, admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. Nem mesmo eu há muito tempo. Aiko sorriu não com pena, mas com compreensão. Pegou sua mão impulsivamente, um gesto que teria sido impensável ontem. Vamos mudar isso hoje. Puxou-o em direção à saída do pátio, mas antes que pudessem alcançá-la, o telefone de Hiroshi tocou insistentemente. Era Megumi novamente. Na tela, uma mensagem urgente. Crise. Os sul-coreanos ameaçam cancelar o acordo. O conselho exige sua presença. Hiroshi olhou para a mensagem, sentindo o peso familiar da responsabilidade voltar a seus ombros. Aiko observou a mudança em sua expressão. O mundo real chamando? Perguntou ela, sua voz suave, sem julgamento. Algo assim, respondeu ele, guardando o telefone sem responder à mensagem. Uma decisão impensável há apenas um dia. Vá, disse Aiko, soltando sua mão. Entendo. Mas Hiroshi não se moveu. 55 anos de condicionamento diziam-lhe para correr de volta ao escritório, vestir sua armadura de terno e gravata, salvar o acordo multimilionário. Mas algo mais. Forte, algo quase esquecido, o mantinha ali naquele pátio colorido com uma estudante de arte que ele mal conhecia. Não, disse finalmente. Eles podem esperar. Os olhos de Aiko se arregalaram levemente. Tem certeza? Parecia importante. Importante é relativo, respondeu ele, sentindo uma estranha libertação nas próprias palavras. Ontem à noite, você viu algo em mim que nem eu mesmo via mais. Quero entender o que foi. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto dela. Então venha. Estamos atrasados para a aula. A Universidade de Artes de Tóquio fervilhava com energia juvenil. Estudantes de todas as idades e estilos moviam-se pelos corredores carregando portfólios, instrumentos musicais e conversas animadas. Hiroshi sentia-se como um alienígena em território desconhecido. Seu último contato com uma universidade havia sido para doar um prédio, não para assistir a uma aula. Professor Nakamura é rigoroso, mas brilhante, explicou Aiko, guiando-o por um labirinto de corredores. Hoje discutiremos arte e invisibilidade social. Irônico, não? Entraram em uma sala ampla com grandes janelas. Aproximadamente 20 estudantes já estavam presentes, sentados em cadeiras dispostas em semicírculo. No centro, um homem de meia-idade com óculos redondos e cabelos grisalhos arrumava alguns livros sobre uma mesa. Aiko-san, bem-vinda, disse o professor, erguendo os olhos. Seu olhar fixou-se em Hiroshi, um lampejo de reconhecimento passando rapidamente por seu rosto. E você trouxe um convidado. Este é Hiroshi, apresentou Aiko deliberadamente omitindo seu sobrenome. Ele está interessado em arte como ferramenta de visibilidade social. O professor assentiu, sem fazer mais perguntas, embora seus olhos transmitissem que havia reconhecido o famoso empresário. Bem-vindo, Hiroshi-san. Hoje discutiremos como a arte pode dar voz àqueles que a sociedade silencia. Sente-se, por favor. Hiroshi obedeceu, sentando-se ao lado de Aiko. Os outros estudantes lançavam-lhe olhares, curiosos, mas ninguém o abordou. Pela primeira vez em anos, ele era apenas mais uma pessoa numa sala, não o centro das atenções. A aula começou. O professor Nakamura falava com paixão sobre artistas que documentavam vidas marginalizadas, sobre o poder do olhar artístico como ferramenta de transformação social. Ao seu lado, Aiko tomava notas fervorosamente, ocasionalmente fazendo rápidos esboços no canto do caderno. Discretamente, Hiroshi espiou o que ela desenhava. Era ele novamente. Mas, diferente do desenho da noite anterior, neste novo esboço, seu rosto tinha uma qualidade mais aberta, quase vulnerável. Abaixo, ela havia escrito: Dia 1 da metamorfose. O que acontece no dia 2? Sussurrou ele, inclinando-se levemente. Aiko sorriu, sem desviar os olhos do professor. Depende de você, respondeu no mesmo tom baixo. Mas garanto que será interessante. Naquele momento, enquanto o telefone continuava a vibrar insistentemente no bolso de seu jeans, Hiroshi sentiu algo que não experimentava desde a juventude. Curiosidade genuína pelo dia seguinte. Quando a aula terminou, o professor Nakamura aproximou-se deles, olhando diretamente para Hiroshi. Tanaka-san, é uma honra inesperada, disse ele,
fazendo uma leve reverência. Sua presença aqui é incomum. Você o conhece, sensei? Perguntou Aiko, surpresa. O professor sorriu. Reconheceria o homem que salvou nossa biblioteca de ser demolida para dar lugar a um estacionamento. Voltou-se para Hiroshi. Sua doação, anônima há 5 anos, permitiu que preservássemos nosso acervo histórico. Nunca tivemos oportunidade de agradecer pessoalmente. Hiroshi sentiu-se desconfortável com o reconhecimento. Lembrava-se vagamente de assinar os documentos para aquela doação, entre centenas de outros papéis. Havia sido apenas mais uma estratégia de relações públicas sugerida por seu departamento de marketing, não um ato de paixão pelas artes. Foi uma pequena contribuição, murmurou. Para o senhor, talvez, respondeu Nakamura. Para nós significou tudo. Quando saíram da universidade, o céu de Tóquio começava a mostrar as primeiras cores do entardecer. Hiroshi havia silenciado completamente o telefone, uma decisão que certamente estaria causando pânico em seu escritório. Tem fome? Perguntou Aiko, ajustando a mochila no ombro. Na verdade, sim, admitiu ele, percebendo que havia comido apenas um pequeno doce na cafeteria da manhã. Conheço o lugar perfeito. O lugar perfeito revelou-se ser uma minúscula lanchonete de ramen, espremida entre uma loja de eletrônicos e uma lavanderia. O espaço mal acomodava 10 pessoas, e o cheiro de caldo, cebolas e carne preenchia cada centímetro do ar. Um senhor idoso trabalhava sozinho atrás do balcão, seus movimentos precisos como uma dança ensaiada por décadas. Jiro-san, chamou Aiko alegremente. 2 especiais, por favor. Aiko-chan. O velho sorriu, revelando dentes manchados pelo tempo. E quem é seu amigo elegante? Este é Hiroshi, apresentou ela, novamente sem mencionar seu sobrenome. Ele está tendo um dia de descobertas. Sentaram-se em banquetas altas, joelhos quase se tocando no espaço apertado. Hiroshi observou fascinado como o velho Jiro preparava o ramen com a precisão de um cirurgião e a paixão de um artista. Ele tinha um restaurante famoso em Ginza, explicou Aiko em voz baixa. Perdeu tudo na crise financeira. Recomeçou aqui aos 70 anos. Agora, críticos gastronômicos fazem fila disfarçados de pessoas comuns para provar seu ramen. As tigelas chegaram, vapor subindo em espirais aromáticas. Hiroshi não conseguia lembrar a última vez que comera algo em um lugar tão simples, provavelmente na faculdade, antes do império, antes das responsabilidades. O primeiro gole do caldo quase o fez gemer de prazer. Era incomparavelmente melhor que qualquer coisa servida nos restaurantes estrelados que frequentava. Incrível, não é? Sorriu Aiko, observando sua reação. Alguns tesouros só existem em lugares pequenos. Enquanto comiam, conversaram. Realmente conversaram, sem agendas ocultas, sem tentativas de impressionar ou manipular. Hiroshi falou sobre seus pais, o pai taxista, a mãe costureira, e como havia prometido a eles uma vida melhor. Aiko contou sobre crescer como órfã, criada pela avó que acendia lanternas para espíritos. E agora você trabalha como garçonete para pagar a faculdade, comentou Hiroshi. Deve ser difícil. Aiko deu de ombros. A vida raramente é fácil para quem nasce sem privilégios, mas tem suas compensações. Aprendi a ver beleza onde outros veem apenas o comum. Como em estranhos tristes em festas. Ela riu. Exatamente. Quando terminaram, Hiroshi insistiu em pagar, apesar dos protestos tanto de Aiko quanto do velho Jiro. Ao saírem para a noite agora completamente instalada sobre Tóquio, um grupo de executivos passou por eles, todos de terno, todos falando simultaneamente ao telefone. Hiroshi observou-os com uma estranha sensação de deslocamento. Havia sido exatamente como eles ontem. Em que está pensando? Perguntou Aiko, notando sua expressão contemplativa. Em como uma única decisão pode mudar completamente sua perspectiva, respondeu ele. Hoje de manhã, cancele tudo. E agora? Não terminou a frase, porque seu olhar captou algo nas sombras do outro lado da rua. Um fotógrafo com uma câmera profissional apontada diretamente para eles. Droga, murmurou Hiroshi, virando-se rapidamente para evitar a câmera. Aiko seguiu seu olhar. O que foi? Paparazzi. A imprensa econômica adora uma história sobre o bilionário desaparecido. Ele pegou gentilmente o braço de Aiko.
Vamos sair daqui. Guiou-a para longe, entrando rapidamente em uma rua lateral. O fotógrafo os seguiu, não se dando ao trabalho de esconder suas intenções. Tanaka-san, por que abandonou a reunião com os investidores sul-coreanos? É verdade que sua empresa está à beira de uma crise financeira? Gritou o homem, disparando flashes incessantemente. Aiko olhou para Hiroshi, a compreensão finalmente amanhecendo em seu rosto. Você não é apenas um empresário qualquer, é? Quão rico você é exatamente? Hiroshi sentiu o rosto queimar de vergonha. Podemos falar sobre isso depois? Continuaram andando rapidamente, virando em outra esquina, então outra. O fotógrafo persistia. Senhorita, qual seu relacionamento com Tanaka-san? É sua nova namorada? O homem agora se dirigia a Aiko. Hiroshi sentiu a raiva borbulhar. Uma coisa era persegui-lo, estava acostumado a isso. Outra, muito diferente, era arrastar Aiko para o circo midiático que cercava sua vida. De repente, Aiko parou. Virando-se para o fotógrafo, sorriu docemente. Você quer uma foto? Vou dar uma foto. Antes que Hiroshi pudesse protestar, ela pegou um pequeno spray de sua mochila e borrifou diretamente na lente da câmera. Tinta preta cobriu o equipamento caro instantaneamente. Meu Deus! Exclamou o homem, tentando desesperadamente limpar a lente. Você tem ideia de quanto custa este equipamento? Menos do que custa a privacidade de uma pessoa, respondeu Aiko calmamente. Então, para total espanto de Hiroshi, pegou sua mão e saiu correndo, puxando-o consigo. Correram por ruelas estreitas, passagens que Hiroshi nem sabia que existiam em uma cidade que julgava conhecer tão bem. Aiko ria enquanto corriam, o som ecoando nas paredes dos edifícios. Hiroshi descobriu-se rindo também, uma libertação quase infantil tomando conta dele. Finalmente pararam, ofegantes, em um pequeno jardim escondido entre prédios altos. Lanternas tradicionais iluminavam um caminho de pedras ao redor de um minúsculo lago com carpas. Isso foi imprudente, ofegou Hiroshi, tentando recuperar o fôlego. E possivelmente ilegal. Foi tinta lavável, respondeu Aiko, descansando as mãos nos joelhos. E necessário. Aquele homem estava invadindo nosso espaço. Nosso? A palavra surpreendeu Hiroshi. Aiko endireitou-se, olhando-o diretamente. Sim, nosso. Estamos juntos nisso agora, não estamos? O bilionário e a estudante de realidade da situação finalmente se estabeleceu. Aiko, sinto muito por não ter sido honesto desde o início. Deveria ter explicado quem eu era. Ela cruzou os braços. Quanto? O quê? Quanto você vale? Se vamos continuar, preciso saber com quem estou lidando. Hiroshi engoliu em seco. Os últimos números da Forbes me colocam em torno de 8,7 bilhões de dólares. Aiko assobiou baixinho. Bilhões, com B. Ela caminhou até a beira do lago, observando as carpas nadando preguiçosamente. Sabe o que é engraçado? Passei o dia todo mostrando meu mundo a você. E só agora percebo que não faço ideia de como é o seu. Hiroshi aproximou-se, parando ao lado dela. Quer descobrir? Ela virou-se para ele, uma expressão desafiadora nos olhos. Acho que é justo. Afinal, você teve seu dia de descobertas. Talvez seja a minha vez. Amanhã, então, propôs ele, estendendo a mão formalmente. Eu mostro meu mundo a você. Aiko olhou para a mão estendida e, ao invés de apertá-la, deu um passo à frente e abraçou-o brevemente. O gesto tão simples e humano pegou Hiroshi completamente desprevenido. Amanhã, concordou ela, afastando-se. Mas esteja avisado. Não me impressiono facilmente com dinheiro, Tanaka-san. Acredito nisso, respondeu ele, ainda sentindo o calor do abraço. E é só Hiroshi, por favor. Trocaram números de telefone apropriadamente desta vez. Quando se despediram na entrada do metrô, Hiroshi percebeu que pela primeira vez em anos estava ansioso pelo amanhecer. O dia seguinte amanheceu com uma tempestade de mensagens e chamadas perdidas no celular de Hiroshi. Seu assistente pessoal, seu diretor financeiro, seu chefe de relações públicas, todos em estado de pânico. As manchetes dos jornais econômicos eram impiedosas. Crise na Tanaka Tech, CEO desaparece durante negociações cruciais. Ações da Tanaka caem 3% após a ausência misteriosa do fundador. E a pior delas, acompanhada da foto que o paparazzi conseguira
antes que Aiko arruinasse sua câmera. Colapso. Nervoso ao novo romance. Bilionário Tanaka visto com jovem desconhecida. Hiroshi suspirou, observando sua imagem borrada fugindo com Aiko. A foto não mostrava claramente o rosto dela, mas era apenas questão de tempo até que a imprensa descobrisse quem era. Tomou um banho demorado, trocou-se e, pela primeira vez em anos, escolheu pessoalmente o que vestir, sem a ajuda de seu assistente ou estilista pessoal. Optou por um terno simples, elegante, mas não ostensivo. Enviou uma mensagem para Aiko. Passo para te pegar às 10 horas. Meu motorista pode nos buscar na estação de metrô mais próxima de você. A resposta veio quase instantaneamente. Sem motoristas. Eu te encontro. Mande o endereço. Ele sorriu. A independência dela era refrescante depois de anos, cercado de pessoas que diziam sim a cada palavra sua. Enviou o endereço de seu escritório no centro financeiro de Tóquio. Se ia mostrar seu mundo a ela, teria que começar pelo epicentro. Às 10h05, sua secretária anunciou pelo interfone. Senhor Tanaka, uma senhorita Yamada está aqui para vê-lo. Ela não tem agendamento. Mande-a entrar, Megumi. Quando Aiko entrou em seu escritório, Hiroshi teve a rara experiência de ver seu mundo através dos olhos de outra pessoa. A sala era enorme, ocupando todo o andar superior da Torre Tanaka. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Tóquio. A decoração era minimalista e cara. Móveis de designers famosos, arte contemporânea nas paredes, tecnologia de ponta discretamente integrada ao ambiente. Aiko parou na entrada, olhando ao redor com uma expressão difícil de ler. Bem, disse ela finalmente, isto certamente é grande. Hiroshi riu. Não era bem a reação que eu esperava. Que tipo de reação você esperava? Não sei. Talvez um pouco de admiração? As pessoas geralmente ficam impressionadas. Aiko caminhou até a enorme janela, observando a cidade lá embaixo. É uma bela vista, concedeu ela. Mas também é solitária. Você está literalmente acima de todos os outros. A observação o atingiu mais profundamente do que ela poderia imaginar. Venha, disse ele recuperando-se. Vou mostrar o resto. Levou-a em uma turnê pelo Império Tanaka, o departamento de desenvolvimento onde engenheiros trabalhavam em protótipos de tecnologias que só estariam disponíveis ao público em anos. A sala de conferências onde decisões que afetavam mercados globais eram tomadas diariamente. O laboratório de inteligência artificial que era o orgulho da empresa. Por onde passavam, funcionários olhavam curiosamente para Aiko, uma presença incomum naquele ambiente corporativo. Hiroshi apresentava-a simplesmente como minha amiga Aiko, causando ainda mais burburinho. No refeitório executivo, com vista para um jardim zen cuidadosamente mantido, pararam para almoçar. Chefes particulares prepararam um menu elaborado, servido por garçons de luvas brancas. Então, disse Hiroshi quando ficaram sozinhos, o que acha do meu mundo até agora? Aiko mastigou pensativamente, antes de responder. É impressionante, sem dúvida, mas também é... Diga, encorajou-a quando ela hesitou. Seja honesta. É sem alma, completou ela finalmente. Tudo é perfeito, polido, caro. Mas onde está a humanidade? Onde está você em tudo isso? Antes que Hiroshi pudesse responder, a porta abriu-se abruptamente. Um homem de meia-idade com um terno impecável entrou, seu rosto uma máscara de reprovação profissional. Hiroshi, precisamos conversar. Agora. Era Kenji Mori, seu CFO e amigo, mais antigo, o único que se atrevia a tratá-lo pelo primeiro nome em ambiente profissional. Kenji, estou almoçando com uma convidada, respondeu Hiroshi calmamente. Os olhos de Kenji voltaram-se para Aiko, avaliando-a rapidamente. É sobre ela que precisamos conversar. Você tem ideia do que está acontecendo lá fora? Do que você está falando? Perguntou Hiroshi, sua voz endurecendo ligeiramente. Kenji jogou uma tablet sobre a mesa. Na tela, um site de fofocas exibia uma nova manchete. Revelada, a garçonete que conquistou o coração do bilionário Tanaka. Abaixo, havia várias fotos. Aiko trabalhando na festa de gala, Aiko e Hiroshi conversando na varanda, eles saindo juntos da pequena lanchonete de ramen.
A última foto mostrava Aiko sprayando tinta na câmera do fotógrafo, seu rosto claramente visível, congelado em um sorriso desafiador. Os investidores estão nervosos, continuou Kenji. O conselho está convocando uma reunião de emergência. Há rumores de que você está tendo um colapso nervoso ou me apaixonando por uma garçonete, completou Hiroshi, sua voz perigosamente calma. Aiko permaneceu em silêncio, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Hiroshi, observando cada nuance de sua reação. Isso não é sobre ela, pessoalmente, explicou Kenji, tentando suavizar o tom. É sobre percepção pública, estabilidade. Você desaparece sem explicação, cancela reuniões cruciais e agora é visto por toda Tóquio com o quê? Desafiou Aiko, falando pela primeira vez. Uma ninguém? Alguém abaixo da posição social dele? Kenji teve a decência de parecer constrangido. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente o que quis dizer, respondeu ela, levantando-se. E acho que é melhor eu ir embora. Não. A palavra de Hiroshi saiu mais alta do que pretendia. Ambos olharam para ele, surpresos. Não, Aiko. Por favor, fique. Ele se levantou, encarando seu CFO. Kenji, somos amigos há 30 anos. Você me conhece melhor que qualquer pessoa. Diga-me, honestamente, quando foi a última vez que me viu verdadeiramente feliz? A pergunta pegou o executivo desprevenido. Eu não sei. Exatamente. Porque não tenho sido feliz. Construí um império, mas perdi algo no processo. Hiroshi fez um gesto abrangendo a sala luxuosa. Tudo isso é impressionante, mas vazio. E eu não percebi o quão vazio até anteontem à noite. Hiroshi, Kenji abaixou a voz, entendo que você possa estar passando por algo. Podemos encontrar ajuda, talvez um tempo sabático. Não estou tendo um colapso nervoso, interrompeu Hiroshi. Pela primeira vez em décadas, estou vendo as coisas claramente. Virou-se para Aiko, que o observava com uma mistura de surpresa e algo mais profundo, algo indefinível. Peço desculpas pelo constrangimento, disse ele, e entendo se quiser ir embora. Mas gostaria muito que ficasse. Ainda não terminei de mostrar meu mundo a você, especialmente as partes que valem a pena. Por um longo momento, Aiko não respondeu. Finalmente, assentiu levemente. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Nada mais de ambientes corporativos hoje. Mostre-me algo real. Um sorriso genuíno espalhou-se pelo rosto de Hiroshi. Sei exatamente o lugar. Virou-se para Kenji. Diga ao conselho que estarei na reunião amanhã. Hoje estou indisponível. Deixaram o edifício pela entrada dos fundos, evitando os fotógrafos que já se aglomeravam na entrada principal. O motorista particular de Hiroshi os esperava, mas para surpresa do homem, seu Kyuma, patrão dispensou-o. Não precisaremos do carro, explicou Hiroshi. Vamos caminhar. Caminhar? Repetiu o motorista atônito. Mas, senhor, são quase 2 quilômetros até... Exatamente, sorriu Hiroshi, oferecendo o braço a Aiko. Um dia perfeito para uma caminhada, não acha? Enquanto afastavam-se do império corporativo, Aiko olhou para ele com curiosidade. Para onde estamos indo? Para o único lugar em toda Tóquio, onde sou apenas Hiroshi, respondeu ele, sentindo o peso dos últimos dias começar a dissipar-se. O lugar que me lembra de onde vim. À medida que se afastavam do distrito financeiro, os arranha-céus davam lugar a edifícios mais baixos, mais antigos. As ruas tornavam-se mais estreitas, mais cheias de vida. Viraram em uma ruela que Aiko nunca teria notado sozinha, e, de repente, estavam diante de uma pequena barbearia tradicional, com a típica hélice vermelha e azul girando lentamente na entrada. A barbearia era uma cápsula do tempo. Cadeiras de couro antigas, espelhos, emoldurados com madeira escurecida pelo tempo, o cheiro reconfortante de loções de barbear e talco. Um senhor de cabelos completamente brancos, vestindo um avental impecavelmente limpo, ajustava cuidadosamente uma toalha quente no rosto de um cliente. Quando a sineta da porta anunciou a entrada de Hiroshi e Aiko, o velho barbeiro ergueu os olhos. Seu rosto enrugado abriu-se num sorriso genuíno. "Hiro-kun!" exclamou ele usando um diminutivo que ninguém mais ousaria. "Quanto tempo! Achei que tivesse me abandonado por algum barbeiro chique de celebridades." Hiroshi sorriu,
fazendo uma reverência respeitosa. Nunca, Takeda-san, apenas ocupado demais para meu próprio bem. O velho barbeiro completou seu trabalho no cliente atual, dispensando-o com instruções precisas sobre como cuidar da barba recém-aparada. Quando ficaram sozinhos, estudou Aiko com olhos perspicazes. E quem é esta jovem senhora? Esta é Aiko Yamada, apresentou Hiroshi. Aiko, este é Takeda-san. Ele cortava o cabelo do meu pai e corta o meu desde que eu tinha 5 anos. Encantada, Aiko fez uma reverência. Seu estabelecimento é maravilhoso. Parece um portal para outra era. O velho sorriu, claramente satisfeito. Mantemos as tradições vivas aqui. Nada dessas máquinas elétricas barulhentas que os jovens usam hoje. Gesticulou para a cadeira principal. Venha, Hirokun. Pelo estado do seu cabelo, você está precisando dos meus serviços há semanas. Enquanto Hiroshi se acomodava na cadeira, Aiko observava, fascinada. O bilionário poderoso que comandava impérios financeiros estava agora completamente entregue aos cuidados de um velho barbeiro em uma loja pequena e modesta. Eu costumava vir aqui com meu pai todos os sábados, explicou Hiroshi enquanto Takeda preparava suas ferramentas. Era nosso ritual. Depois íamos comer lamen em uma barraquinha que ficava na esquina. Seu pai era um homem bom, comentou Takeda, aplicando uma toalha quente no rosto de Hiroshi. Trabalhador, honesto. Morreu, orgulhoso do filho que criou. Às vezes me pergunto se ele ainda estaria orgulhoso, murmurou Hiroshi, quase para si mesmo. Takeda parou, a navalha afiada suspensa no ar. Por que diz isso? Você construiu um império. Construí uma empresa, Takeda-san. Mas esqueci muitas das lições que meu pai me ensinou no processo. O velho barbeiro assentiu sabiamente, retomando seu trabalho com movimentos precisos. Nunca é tarde para lembrar, Hirokun. Enquanto Takeda trabalhava, Aiko circulava pela pequena barbearia, examinando fotografias antigas nas paredes. Em uma delas, reconheceu um Hiroshi muito jovem, ao lado de um homem de aparência séria, mas gentil. Seu pai, presumivelmente. Você se parece com ele, comentou ela, tocando a fotografia suavemente. Todos dizem isso, respondeu Hiroshi, observando-a através do espelho. Embora eu duvide que ele teria aprovado muitas das minhas escolhas empresariais. Como quais? Perguntou Aiko, genuinamente curiosa. Hiroshi ficou em silêncio por um momento pensativo. Fechamos uma fábrica em Osaka há 5 anos. Era ineficiente e estava operando com prejuízo. Demitimos 400 funcionários. Foi a decisão financeira correta para os acionistas. Mas não para as famílias, completou Aiko. Meu pai diria que um negócio que não cuida de suas pessoas não merece existir, concordou Hiroshi. Ele era taxista, conhecia o valor do trabalho honesto. Takeda terminou de barbear Hiroshi, aplicando uma loção pós-barba com tapinhas cuidadosos. Pronto! Agora você parece o filho de Tanaka Ichiro novamente, não apenas um executivo de revista. Hiroshi examinou-se no espelho. O barbeiro tinha razão. Havia algo diferente em seu reflexo agora. Algo mais autêntico, menos fabricado. Quando Hiroshi se levantou para pagar, Takeda recusou o dinheiro. Não hoje. Considere um presente pelo retorno do filho pródigo. Obrigado, Takeda-san, disse Hiroshi, fazendo uma reverência profunda. Prometo não demorar tanto para voltar desta vez. Ao saírem da barbearia, o sol da tarde banhava as ruas com uma luz dourada. Aiko olhou para Hiroshi, estudando seu rosto recém-barbeado. Entendo por que trouxe-me aqui, disse ela suavemente. É o lugar onde você se reconecta com suas raízes. É mais que isso, respondeu Hiroshi. É o lugar onde ainda sou apenas o filho do motorista de táxi, não o CEO bilionário. Caminharam lado a lado em silêncio confortável por alguns momentos. Então, Hiroshi tomou uma decisão impulsiva. Tem mais um lugar que quero mostrar a você. É pessoal. A expressão de Aiko suavizou-se. Eu adoraria ver. Quando chegaram ao destino, Aiko não pôde esconder sua surpresa. Era uma pequena casa tradicional japonesa, cercada por um jardim meticulosamente cuidado, escondida entre edifícios modernos como uma relíquia teimosa do passado. É aqui que eu cresci, explicou Hiroshi, parando diante do portão de madeira. Comprei a propriedade quando ficou disponível para impedir que fosse demolida.
Você mora aqui? Perguntou Aiko incrédula. Não, admitiu Hiroshi. Nunca tive coragem, mas venho aqui às vezes quando preciso lembrar. Com mãos levemente trêmulas, Hiroshi abriu o portão. Quer entrar? O interior da casa era uma perfeita cápsula do tempo. Tatames tradicionais cobriam o chão. Portas de papel separavam os cômodos pequenos, mas impecavelmente organizados. Diferente da mansão corporativa ou do apartamento de cobertura que Hiroshi possuía, este lugar tinha uma alma palpável. Mantive tudo como era, explicou ele, enquanto Aiko observava maravilhada os detalhes. Os móveis originais, as fotografias, até os utensílios de cozinha da minha mãe. Na sala principal, um altar familiar ocupava um canto, com fotografias dos pais de Hiroshi e incenso recém-aceso. Evidência de que, embora não morasse ali, ele visitava regularmente. Aiko parou diante de uma fotografia emoldurada. Uma mulher de aparência gentil, cabelos presos em um coque tradicional, sorrindo timidamente para a câmera, enquanto segurava um tecido colorido. Minha mãe, explicou Hiroshi parando ao lado dela. Era costureira, fazia kimonos por encomenda, suas mãos eram mágicas, podia transformar qualquer tecido em obra de arte. Ela ensinou você a apreciar beleza, comentou Aiko, não como pergunta, mas como constatação. Hiroshi assentiu. E meu pai me ensinou o valor do trabalho árduo. Juntos, eles tentaram me ensinar a equilibrar os dois mundos, o da beleza e o da necessidade. Seu olhar tornou-se distante. Em algum momento, esqueci a lição sobre a beleza. Apenas a necessidade, a eficiência, o lucro importavam. Sentaram-se no engawa, a varanda de madeira que dava para o pequeno jardim. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Por que está me mostrando isso? Perguntou Aiko finalmente. Este lado seu? Seus lugares secretos? Hiroshi contemplou a pergunta por um momento. Porque você me viu, Aiko. Na festa, quando ninguém mais olhava além da minha riqueza ou posição, você viu que eu estava perdido. Ele fez uma pausa. E porque em 2 dias você me fez questionar tudo que construí nos últimos 30 anos. E isso é bom ou ruim? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Não sei, admitiu ele honestamente, mas sei que me sinto mais vivo desde nosso encontro do que me senti em décadas. Aiko sorriu, seus olhos refletindo o pôr do sol. Sabe o que é irônico? Sempre desenhei pessoas porque queria capturar algo essencial nelas, uma verdade que talvez elas mesmas não vissem. E agora aqui estamos, você mostrando-me verdades que nem você mesmo havia encarado. É assustador, confessou Hiroshi. O quê? Como você me conhece tão bem em tão pouco tempo? Seus olhares se encontraram, e por um momento, algo indefinível passou entre eles. Não exatamente romance, mas uma conexão mais profunda, um reconhecimento mútuo. O momento foi interrompido pelo toque estridente do telefone de Hiroshi. Era Kenji novamente. Com um suspiro, Hiroshi silenciou o aparelho. Problemas no Império? Perguntou Aiko, tentando manter a voz leve. Nada que não possa esperar até amanhã. Hiroshi guardou o telefone. Mas amanhã terei que voltar. O conselho, os investidores, a imprensa, não posso ignorá-los para sempre. Entendo, disse Aiko, e ele percebeu que ela realmente entendia, sem julgamento ou expectativa. E você? Perguntou ele. O que acontece com você amanhã? Aiko olhou para o jardim, onde as primeiras sombras da noite começavam a se formar. Tenho aula às 8. Depois trabalho no meu projeto final de graduação. À noite tenho turno duplo em um restaurante em Shibuya. A simplicidade e a dificuldade daquela rotina atingiram Hiroshi como um soco no estômago. Enquanto ele se preocupava com fusões bilionárias, ela lutava para pagar a faculdade. Aiko, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Gostaria de vê-la novamente. Depois de amanhã, depois da tempestade que enfrentarei no escritório. Ela virou-se para ele. Seu rosto... Sério? Posso fazer uma pergunta honesta? Claro. Por que eu? O que realmente quer de mim, Hiroshi? Porque tenho a sensação de que há algo mais acontecendo aqui. A pergunta era direta, quase dolorosa na sua precisão. Hiroshi respirou fundo, buscando a resposta mais verdadeira que podia oferecer. Você me despertou,
disse finalmente, de um sono que eu nem sabia que estava tendo, e agora tenho medo de adormecer novamente. Antes que Aiko pudesse responder, um som distante chamou a atenção deles. Flashes de câmeras e vozes aumentavam do lado de fora do portão. De alguma forma, a imprensa os havia encontrado. Como eles nos encontraram aqui? Murmurou Hiroshi, levantando-se rapidamente. Aiko juntou-se a ele, espiando pela janela lateral. Uma pequena multidão de repórteres e fotógrafos aglomerava-se do lado de fora. Tanaka-san, poderia comentar sobre sua ausência nas negociações com os sul-coreanos? É verdade que está abandonando sua posição de CEO? Senhorita Yamada, como conheceu... O Sr. Tanaka, estão em um relacionamento? Os gritos sobrepunham-se uns aos outros, cada vez mais insistentes. Deve haver uma saída pelos fundos, sugeriu Aiko, seu rosto preocupado. Não podemos ficar presos aqui. Hiroshi balançou a cabeça. Não há saída pelos fundos, apenas o portão principal. Então estamos encurralados. Aiko afastou-se da janela, seus olhos buscando alternativas. Naquele momento, o telefone de Hiroshi tocou novamente. Era Kenji. Hiroshi, onde você está? A imprensa está enlouquecida. Como eles descobriram sobre a casa de meus pais? Perguntou Hiroshi, sua voz tensa. Um momento de silêncio. Eu posso ter mencionado para a equipe de relações públicas que você frequentava esse lugar quando estava estressado. Foi um erro. Eu sinto muito. Hiroshi fechou os olhos tentando controlar a raiva. Kenji havia traído sua confiança, mesmo que com boas intenções. Estou enviando segurança para tirá-los daí, continuou Kenji. E preparei uma declaração para a imprensa explicando que você estava apenas tirando um tempo para reflexão estratégica. Quanto à garota, ela tem nome, Kenji, interrompeu Hiroshi. Aiko Yamada. Certo, quanto à senhorita Yamada, sugerimos dizer que ela é uma consultora de arte contratada para a nova sede da empresa. Isso explicaria sua presença e acalmaria os ânimos. Hiroshi olhou para Aiko, que claramente conseguia ouvir a conversa. Seu rosto havia se fechado em uma expressão ilegível. Não, respondeu Hiroshi firmemente. Como... Assim, não? Não vou mentir, não vou me esconder e definitivamente não vou transformar Aiko em uma cortina de fumaça corporativa. Hiroshi, seja razoável. Sua reputação, a empresa sobreviverá, Kenji. Sempre sobrevive. Ele desligou, virando-se para Aiko. Sinto muito por isso. Por quê? Perguntou ela, sua voz calma. Você não fez nada de errado. Arrastei você para esse circo. Minha vida não é minha há tanto tempo que esqueci como isso afeta as pessoas ao meu redor. Aiko aproximou-se, colocando uma mão em seu braço. Hiroshi, entendo que seu mundo é complicado, mas não sou tão frágil quanto seu amigo pensa. Um sorriso relutante formou-se nos lábios dele. Não, definitivamente não é. Eles ficaram em silêncio por um momento, enquanto o barulho lá fora aumentava. Então, qual é o plano? Perguntou Aiko finalmente. Hiroshi pensou por um instante. Então uma resolução formou-se em seu rosto. Vamos enfrentá-los. Tem certeza? Absolutamente não, admitiu ele com uma risada curta. Mas estou cansado de viver com medo do que os outros pensam ou dizem. Você me mostrou algo nos últimos 2 dias, Aiko. Como é viver autenticamente? Acho que está na hora de eu tentar. Seus olhos encontraram-se e uma compreensão silenciosa passou entre eles. O que quer que aconteça lá fora, disse Hiroshi. Quero que saiba que estes 2 dias mudaram minha vida. Aiko sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. Os meus também. Juntos, caminharam até a porta principal. Hiroshi hesitou com a mão na maçaneta. Pronta? Pronta! Quando abriram a porta, foram recebidos por uma explosão de flashes. Jornalistas gritavam perguntas simultaneamente, microfones e câmeras empurrados em sua direção. Hiroshi ergueu as mãos pedindo silêncio. Surpreendentemente, a multidão aquietou-se. Tenho uma declaração a fazer, disse ele, sua voz firme e clara. Os repórteres inclinaram-se para a frente, ávidos. Meu nome é Hiroshi Tanaka. Sou filho de um taxista e uma costureira. Construí uma empresa que vale bilhões, mas no processo perdi algo muito mais valioso. Minha humanidade. Ele fez uma pausa. Há 2 dias, conheci alguém que me lembrou do que realmente importa.
E não vou dar detalhes sobre isso, porque algumas coisas são preciosas demais para virar manchetes. Ao lado dele, Aiko observava com olhos arregalados, claramente surpresa com sua franqueza. Amanhã, voltarei ao meu escritório e enfrentarei as consequências das minhas ações. Responderei às perguntas do conselho, acalmarei os investidores e farei o que for necessário para proteger os empregos das pessoas que dependem da minha empresa. Seus olhos percorreram os rostos ansiosos à sua frente. Mas a partir de agora, será nos meus termos, com mais humanidade, mais autenticidade. Ele tomou a mão de Aiko na sua. E agora, se nos derem licença, gostaríamos de privacidade. Com essas palavras, ele conduziu Aiko de volta para dentro da casa e fechou a porta, deixando-o frenesi midiático do lado de fora. No silêncio que se seguiu, eles se entreolharam e caíram na risada, uma liberação de toda a atenção acumulada. Isso foi... começou Aiko. Insano? Sugeriu Hiroshi. Corajoso, corrigiu ela, seus olhos brilhando com admiração. E imprudente. E maravilhoso. Naquele momento, com o mundo literalmente batendo à sua porta, Hiroshi sentiu uma clareza que não experimentava em décadas. Olhando para Aiko, esta artista que entrou em sua vida como um furacão de autenticidade, ele finalmente entendeu o que precisava fazer. A manhã seguinte amanheceu com a tempestade midiática em pleno vigor. Todas as manchetes dos jornais, sites de notícias e programas de televisão falavam do novo Hiroshi Tanaka e especulavam sobre sua relação com a misteriosa estudante de arte. Na sede da Tanaka Tech, o conselho administrativo reuniu-se em uma sessão de emergência. A sala de conferências, normalmente um espaço de decoro e formalidade, vibrava com tensão e vozes elevadas. Kenji tentava em vão acalmar os ânimos. Senhores, senhoras, peço que mantenham a compostura. Hiroshi garantiu que estará aqui em minutos. Como que respondendo ao chamado, as portas da sala abriram-se e Hiroshi entrou. Para surpresa de todos, ele não vestia seu habitual terno de grife, mas sim uma roupa simples e elegante. Camisa branca, calças escuras, sem gravata. Mais surpreendente ainda, carregava um grande tubo de papel enrolado debaixo do braço. Bom dia a todos. Cumprimentou ele calmamente, tomando seu lugar à cabeceira da mesa. Agradeço sua presença nesta reunião de emergência. Sei que causai preocupação e incerteza nos últimos dias e estou aqui para esclarecê-las. Um dos diretores mais antigos, um homem de quase 70 anos, manifestou-se primeiro. Hiroshi, conhecemo-nos há décadas. Nunca o vi agir de forma tão impulsiva. Há rumores de uma crise pessoal, até mesmo de um colapso nervoso. Precisamos saber. Você está bem? Hiroshi sorriu. Um sorriso genuíno que surpreendeu a todos que o conheciam apenas como o executivo sério e calculista. Estou melhor do que estive em anos, Yamamoto-san, respondeu ele. Na verdade, nunca vi tão claramente o caminho à frente. Desenrolou cuidadosamente o tubo que trazia consigo, revelando um desenho a carvão de tamanho considerável. Era um retrato dele mesmo, mas não o Hiroshi CEO que todos conheciam. Era um retrato que capturava uma versão mais humana, mais vulnerável, com olhos que pareciam simultaneamente tristes e esperançosos. Na parte inferior da obra, uma assinatura delicada. Aiko Yamada. Esta é a obra de uma artista notável que conheci recentemente, explicou ele, enquanto os membros do conselho observavam o retrato com expressões que variavam da confusão à intriga. Alguém que me viu realmente pela primeira vez em décadas. E isso me fez perceber algo importante sobre nossa empresa. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para cada pessoa ao redor da mesa. Construímos um império impressionante. Nossas tecnologias mudaram o mundo. Nossos acionistas prosperaram. Nossos executivos, todos vocês, tornaram-se líderes respeitados em seus campos. Mas no processo, perdemos algo essencial. Nossa humanidade. Um burburinho percorreu a sala. Kenji parecia particularmente alarmado. Hiroshi, o que está dizendo? Estou dizendo que a partir de hoje, a Tanaka Tech terá uma nova missão. Continuaremos inovando, continuaremos crescendo, mas faremos isso com um novo conjunto de valores. Tecnologia para as pessoas, não apenas para o lucro.
Ele abriu uma pasta que estava sobre a mesa, distribuindo documentos a cada membro do conselho. Este é meu plano para os próximos 5 anos. Inclui a reabertura da fábrica de Osaka que fechamos, investimentos em tecnologias sustentáveis, um programa de bolsas de estudo para jovens artistas e cientistas e a criação de um museu de arte tecnológica gratuito no térreo deste mesmo edifício. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Finalmente, a diretora financeira falou: Hiroshi, isso reduzirá nossos lucros em pelo menos 15% no primeiro ano. Sim, concordou ele serenamente, e nos tornará uma empresa mais sólida, mais humana e, a longo prazo, mais lucrativa, porque criaremos tecnologia com alma, não apenas com eficiência. As horas seguintes foram de intenso debate. Alguns diretores apoiaram a visão imediatamente, outros resistiram ferozmente. Mas, ao final, a resolução de Hiroshi, combinada com o fato de que ele ainda detinha a maioria das ações da empresa, prevaleceu. Quando a reunião terminou, apenas Kendi permaneceu na sala com ele. 30 anos de amizade, disse o CFO, sacudindo a cabeça com um misto de admiração e preocupação. E você ainda consegue me surpreender. É uma boa coisa, não acha? Sorriu Hiroshi. Talvez, concedeu Kendi. Mas tenho que perguntar. Isso tudo é por causa dela? Da artista? Hiroshi considerou a pergunta cuidadosamente. Não por causa dela. Graças a ela. Há uma diferença. Ele tocou o retrato que Aiko havia feito. Ela me mostrou algo que eu havia esquecido. Que por trás de cada decisão corporativa há pessoas reais. Sonhos reais. Kendi assentiu lentamente. E vocês dois? Não sei, admitiu Hiroshi honestamente. Temos mundos muito diferentes, mas acho que podemos aprender muito um com o outro, independentemente do que aconteça. Naquela noite, após um dia inteiro enfrentando a imprensa, acalmando investidores e lançando as bases para a nova direção da empresa, Hiroshi retornou à pequena casa de seus pais. Para sua surpresa, encontrou Aiko esperando no jardim, sketchbook no colo, desenhando à luz do entardecer. Como soube que eu viria aqui? Perguntou ele, juntando-se a ela no banco de madeira. Intuição, respondeu ela com um sorriso. E também porque vi as notícias. CEO bilionário anuncia mudança radical na estratégia corporativa. Tecnologia com alma. Imaginei que depois de um dia assim, você precisaria de um lugar para respirar. Hiroshi riu. Suavemente. Você me conhece bem demais para alguém que me encontrou há apenas 3 dias. Talvez, concedeu ela. Ou talvez eu apenas preste atenção. Ficaram em silêncio por um momento, apreciando o pôr do sol que tingia o céu de Tóquio de vermelho e dourado. Usei seu retrato na reunião do conselho hoje, contou ele. Alguns acharam que eu enlouqueci. Outros entenderam perfeitamente. E você? Perguntou Aiko. O que você acha? Hiroshi contemplou a pergunta. Acho que estou apenas começando a acordar de um longo sono. E o mundo parece muito mais colorido agora. Aiko sorriu, virando uma página em seu sketchbook. Tenho algo para você. Ela revelou um novo desenho. Não era um retrato desta vez, mas uma cena. Mostrava a pequena barbearia de Takeda-san, o restaurante de ramen do velho Jiro, a cafeteria da senhora Mizuki e a Universidade de Artes, todos os lugares que haviam visitado juntos, interligados por um caminho sinuoso que terminava na pequena casa onde estavam agora sentados. No brilho, céu acima da cena, escrito em letras delicadas, lugares onde somos vistos de verdade. É lindo, murmurou Hiroshi, tocado profundamente. É para lembrar você, disse Aiko suavemente, para os dias em que a pressão voltar, quando o velho mundo tentar engoli-lo novamente. Você acha que isso vai acontecer? Sei que vai, respondeu ela com sabedoria além de seus anos. Mudança real nunca é fácil ou linear. Haverá dias em que você se perguntará se tomou a decisão certa. E nesses dias, sorriu Aiko, você olha para este desenho e talvez... Me liga? Hiroshi sentiu um calor espalhar-se pelo peito, não a paixão cega de um romance impulsivo, mas algo mais profundo, mais duradouro, o reconhecimento de uma alma que enxergava a sua. Gostaria disso, disse ele simplesmente. Enquanto o sol desaparecia no horizonte,
Ambos compreendiam que não estavam iniciando apenas um relacionamento, mas uma jornada, uma de redescoberta, de equilíbrio entre mundos diferentes, de visão autêntica. Nos meses e anos que se seguiriam, a Tanaka Tech transformaria gradualmente sua cultura corporativa. A fábrica de Osaka reabriria, criando empregos para centenas. O Museu de Arte Tecnológica se tornaria um dos mais visitados de Tóquio. E em um canto discreto desse museu, pendurado sem grande alarde, estaria um simples guardanapo emoldurado, um coração partido remendado com fita adesiva e as palavras "Você não está sozinho", escritas em kanji delicado. Porque às vezes, tudo o que precisamos para mudar nosso mundo é alguém que realmente nos veja, não pelos títulos que carregamos ou pelo dinheiro que possuímos, mas pela humanidade que compartilhamos.